Olá, pessoal. Professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês para iniciarmos mais um episódio aqui do Ser Psicast. O Ser Psicast é esse podcast para todo mundo que ama psicologia, saúde mental, comportamento humano de um modo geral. Somos mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, que é uma das maiores plataformas para formação à distância, formação complementar aí no campo da psicologia. Em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar vocês para 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Então, aproveita, são 7 dias para você entrar na plataforma, assistir às aulas, fazer os cursos, ter os certificados, todos os cursos são devidamente certificados, tá? Olha, eu sou professor da plataforma, mas também sou aluno da plataforma e posso atestar da qualidade do conteúdo que vocês vão encontrar lá. Aqui no Ser Psicast, nós nos encontramos uma vez por semana com psicólogos e psicólogas que estão aí trabalhando nessa área para conversar sobre temas importantes da agenda científica, da agenda da psicologia, da agenda social brasileira. E hoje eu estou bem alegre porque nós vamos falar sobre uma das áreas que eu atuo, né, que é a psicoterapia. A gente vai falar sobre psicoterapia hoje, mas com um interesse bem específico, porque a gente vai falar sobre supervisão, a importância do psicólogo clínico, da psicóloga clínica, do psicoterapeuta, está fazendo um processo de supervisão. Então, você que está pensando aí em atuar na clínica, ou você que já está atuando e não está fazendo supervisão, eu acho que essa conversa vai ser bastante interessante. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu estou recebendo uma companheira muito querida, já fomos colegas de trabalho, já demos aula aí na mesma instituição, que é a psicóloga Sara Karenina. Isso mesmo. Sara, bem-vinda aqui no Ser Psicast. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje, estar aqui na plataforma, né? Mais um produto da Ser Psicólogo. Então vai ser uma conversa bem legal também, acredito. A Sara que já está na plataforma, você tem um monte de coisa lá nessa área. O que é que você tem lá na Tem plataforma? os cursos de terapia cognitivo e comportamental, tá? Tudo voltado para essa área. São cursos de introdução, de capacitação, é o De quê? introdução, se eu não me engano, são de introdução, isso mesmo. E tem um de capacitação também. É tudo em TCC? Tradução, Tudo em TCC. tradução a TCC, capacitação em Exato, TCC. tudo em TCC. Então, cursos bem legais. Legal. Então, com certeza, muita gente que assiste podcast já são alunos da plataforma, Isso. estão reconhecendo esse rostinho. Isso. Pois é. Sara, para o público, de um modo geral, tem gente que já deve te conhecer, mas tem gente que talvez não te conheça ainda, né? Então, a gente sempre começa assim com a apresentação. Fala para a gente, então, assim, sobre a tua formação e Certo. a tua atuação profissional. O que é que você está Bom. fazendo como psicóloga? Isso, né? Hoje eu tô, né? Meu carro-chefe, né? Minha paixão é a clínica, né? Sem dúvida. Isso concomitantemente à clínica. Tenho, né, os momentos de ensino, em pós-graduação, a própria supervisão, que é outra paixão, né? Sim. Tô no mestrado, né? Tô aí nos finalzinho, né, nos últimos minutos aí do mestrado em Psicologia da Saúde. Inclusive, minha pesquisa do mestrado é sobre as vivências dos supervisores, né, nas instituições de ensino daqui de Maceió. Então, também vai ficar bem legal aí o resultado junto com a Sério? minha orientadora. Isso mesmo. Que recorte Uhum. interessante. Eu não conheço ninguém que tenha discutido isso. Legal, né? E a pesquisa é justamente isso. A gente fez uma entrevista, né, com os supervisores das instituições de ensino daqui de Maceió, voltadas para a terapia cognitivo comportamental. Tem esse... Né? Isso, tem essa delimitação teórica, isso. E aí, a partir dessas vivências, né, dessa análise, né, dessa coleta de dados, a gente está aí elaborando o produto final. Além da dissertação, o artigo que em breve vai estar aí para todo mundo dar uma conferida. Que legal, Isso. Gostei bastante. Exatamente. É assim mesmo que a gente faz pesquisa, né? Isso. Com delimitações precisas, falando de objetos precisos. Exato. Legal.
Então, a tua formação é graduação. Isso. Você deve ter feito especializações. Isso, sou especialista em terapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Né? Tenho uma formação de terapia do esquema aqui pelo SEV, educacional. Sim. Né? Então, minha atuação hoje está dentro das terapias cognitivas, né? Especificamente terapia cognitiva e terapia do esquema. Né? Então, estou aí na clínica e nessa parte também de ensino. E falta muito para defender a dissertação? Uns 2, 3 meses. Tá pertinho. Estamos aí nos últimos minutos. Exatamente. Isso, passa num piscar de olhos. Isso, passa mesmo. A sua clínica, Sara, ela tem um público específico? Faixa etária delimitada? Sim. Né? Geralmente já ali na adolescência, para fase adulta. A maior parte mesmo, hoje, os meus maiores atendimentos são os adultos jovens, né? Para os adultos, né? Então, eu brinco ali uns 20 e poucos, geralmente para os 40 e pouco. O maior público é esse, né? Não que a gente não tenha outras pessoas da faixa etária, mas a gente só não atendo criança, né? Ou menores de 15 anos aí. Esse público você não atendo. Você não trabalha, mas exato. Com esse público que você trabalha, você acolhe todas as demandas. Você não tem corte assim, temático específico, não. Isso, dependendo. Alguns transtornos, né? Dependendo do que seja e que não seja realmente dentro do meu campo, aí eu faço esse encaminhamento. Então, geralmente, primeiro a gente tem aquela primeira sessão, né? Aquela primeira entrevista. Sim. A partir daí, eu vou ver se está dentro do meu campo de conhecimento e prática. Se não, a gente vai fazer esse encaminhamento. Eu faço esse encaminhamento. Entendi. Eu perguntei isso porque eu já recebi colegas aqui que trabalham. Olha, eu só trabalho... Sim. Recebi uma colega nossa aqui que trabalha com TCC também. Mas ela só atende transtorno de transtornos alimentares. Sim, super interessante. Legal, ótimo. Muito bom. Ou seja, é bem segmentado. Tem gente que só trabalha com casais. Né? Isso. No seu caso... Não, é individual. E aí, casal também não atendo, né? Mas é muito... até pra gente fazer essa triagem, né? A gente precisa desse primeiro atendimento, porque muitas vezes o paciente vem ou diagnosticado pela internet, né? Pelo Twitter, pelo TikTok, que é muito comum a gente ver, pelo Google, né? E aí a gente brinca. Então, a gente precisa primeiro dessa triagem, né? Eu digo a gente porque lá nós somos uma clínica, né? Psicologia Express, então temos outras, então, né? Mas nesse sentido, né? Eu faço, né, essa triagem e vejo se está dentro dessa minha competência, né? Para atender ou não. Muito bem, muito bem. E essa paixão pela TCC começa como? Eita, olha, TCC... Desde sempre? Nada, eu digo que é amor à segunda vista. Não foi a primeira. Amor à segunda vista é amor ótimo. à segunda vista, né? Eu não queria nem clínica, veja só, né? Eu fico, meu Deus, como é que eu não queria clínica? Então, eu queria atuar na área organizacional. Inclusive, eu tenho um MBA em gestão de pessoas. Sim. Minhas primeiras experiências enquanto profissional e enquanto estudante foram em gestão de pessoas, né? Foi em RH. E com que teoria psicológica? Olha, ainda tudo muito cedo, então eu tava ainda muito indecisa, né? Lá no início, assim mesmo, da formação mesmo, na psicologia, e depois eu lembro que eu comecei a trabalhar no RH, eu ainda era estudante de psicologia. Sim. E aí depois, quando eu terminei a faculdade, e junto com a faculdade eu terminei a pós, deu aquele tilt, né? Que eu brinco, e agora, né? Ferrou, sou profissional, vou ter que dar conta disso. E aí eu fiquei com a sensação de eu preciso continuar estudando. E aí eu fui para um grupo de estudo de TCC, né? Com a Soraya, com a Luciana, né? Então, assim, esse grupo de estudo, eu nem tinha interesse na clínica, nem na TCC. Eu só fui porque eu queria estudar. Só isso, estudar alguma coisa. Eu já tinha visto na faculdade, mas não tinha me chamado muita atenção. Pronto, aí a partir daí foi um caminho sem volta, graças a Deus. Porque aí eu fui amando a TCC, amando a clínica e fui deixando o RH. E hoje, né, eu tô toda voltada para essa área. Você já tem alguns anos, então, né? Vão fazer 11 anos esse ano. Nem eu acredito. Legal. Né? Em agosto, exatamente. Ótimo. E satisfeitíssima com essa... Demais. Nossa, a minha paixão. Eu não troco hoje por nada. Nem a clínica, nem TCC, os atendimentos e a supervisão são as minhas paixões, sem dúvida. Maravilha, maravilha. Isso. Gostei muito dessa introdução. Essa introdução é muito útil porque eu sempre digo aqui que o nosso público está interessado nos temas que são debatidos aqui, mas como tem muita gente que é estudante da plataforma, muita gente tem interesse também nas questões de carreira. Sim. Né? Saber, assim, que caminho cada profissional trilhou para chegar onde chegou, né? Então, eu sempre gosto de abordar inicialmente essa trajetória pessoal. Que bom. Bora entrar no nosso tema? Vamos, Bora com lá. certeza.
Olha, Sara, eu estou realmente muito interessado assim, nessa conversa, porque nós vamos falar sobre supervisão, né? E falar sobre supervisão, você deve concordar, é falar sobre a formação do psicoterapeuta. Isso. A formação do psicoterapeuta. E eu não sei se você vê assim, esse é um tema marcado por uma certa polêmica. Assim, muita gente reclama da qualidade desses serviços, como se psicoterapeutas não estivessem. Eu já ouvi isso, por exemplo, de pacientes com borderline, com transtorno de personalidade borderline, e eu tenho, como também sou psicoterapeuta, eu tenho um interesse muito grande nessas questões, né, que dizem respeito à qualidade da formação do psicoterapeuta. E quando a gente fala de qualidade dessa formação, não tem como a gente não falar da supervisão. Então, com base nisso, a primeira questão que eu coloco para você é o seguinte: como deve ser a formação, porque nem todo mundo se forma em psicologia, automaticamente se transforma em psicoterapeuta. Essa relação não é assim, automática. Né? O que você sugere em termos dessa trajetória? A gente vai chegar na supervisão, mas eu ainda falo em termos gerais. Uhum. É só a graduação e a supervisão? Qual é o cenário ideal para formar um psicoterapeuta legal, devidamente qualificado, para lidar com as demandas que são hoje tão complicadas? Ótima pergunta. Vamos começar por aí. Sem dúvida, eu concordo com você. Acaba sendo um ciclozinho, né? Se a gente não tem uma qualidade de supervisão, às vezes a gente também não tem essa qualidade do psicoterapeuta. Sim. Né? A gente vai pensar que, além, óbvio, da graduação em psicologia, né? A gente vai precisar pensar também nessa supervisão, né? A gente vai precisar pensar em competências técnicas, então eu preciso de uma base teórica, então eu preciso, sim, escolher uma teoria e me embasar nela, né? E eu também preciso de psicoterapia, né? Porque a partir da psicoterapia eu também vou desenvolver algumas habilidades sociais, né? Eu vou conseguir ver, de fato, o que é meu, para que isso não atrapalhe ali naquele contexto clínico. Então, a gente vai pensar na graduação, né? Numa formação teórica, numa... Contínua, inclusive, Contínua, né? Sempre, né? Inclusive, eu até brinco, se você parar de estudar ou achar que sabe tudo, é melhor pedir para sair, né? Porque tem alguma coisa errada. Uhum. E aí, essa formação teórica, né? E aí, a psicoterapia e a supervisão. Porque vai te dar esse combo de... Não é de saber de tudo, porque isso não vai acontecer, mas de percepção, onde é que eu preciso estar sempre me aprimorando e desenvolvendo para que eu possa entregar um resultado importante para aquele meu paciente e o cliente que está ali comigo. Você está falando, então, de um tripé, é isso? Isso, exatamente. Formação teórica, sólida, continuada. Isso. A psicoterapia do próprio psicoterapeuta. Do próprio psicoterapeuta, sem dúvida. Um processo de supervisão. É correto dizer que isso é uma herança da psicanálise? Sim, porque, veja, a gente vai pensar que os primeiros indícios até de supervisão, inclusive muitos modelos de supervisão hoje são baseados no modelo lá psicanalítico, né? Que era essa questão através da fala, onde se chegava a um supervisor, a um psicanalista mais experiente, e aí ele ia falando aquilo, né? O que é que eu precisava melhorar, ou onde é que eu precisava ajustar. Então, esse modelo ainda se perpetua até hoje. O que a gente quer hoje, né, e as discussões teóricas, também falando dentro do campo da TCC, é a gente aprimorar isso de acordo com cada abordagem também, né, de acordo com as demandas de cada abordagem. Você falou aí na necessidade... Eu vou sair um pouquinho da supervisão, depois eu vou voltar. Examinando aí esse tripé, você fala primeiro da necessidade de uma formação teórica sólida. Né? E que o psicoterapeuta ele vai ter que se identificar com uma abordagem. Eu vou trazer um tema meio polêmico aqui. Eu quero ouvir a sua opinião. E não tem problema nenhum. Eu quero ouvir a sua opinião. A questão da mistura de abordagens, a questão do ecletismo. Eu já ouvi, inclusive aqui no podcast, colegas nossos, psicoterapeutas, que dizem, olha, eu uso a abordagem A e a B misturadas. Eu utilizo técnicas de ambas abordagens. Como é que você vê isso? Você é do lado mais dos puristas, eu tenho que me identificar com uma abordagem e utilizar as técnicas dela apenas, ou eu posso fazer esse hibridismo na clínica? Como é que você vê isso, Sara? Esse é um tema polêmico mesmo, né? Sem dúvida. Não é ponto pacífico, não. Isso é verdade. Eu, particularmente, tenho
um posicionamento, mas eu queria ouvir o seu. Certo. Eu já fui muito mais fechada, muito mais. É Sim. isso que funciona, e é isso que eu acredito, e é isso que tem que ser assim. Uma abordagem né? só. Isso. Hoje, com o passar do tempo e com as demandas que também a gente vai recebendo na clínica, e quando a gente vai se debruçando mais no estudo, a gente vai vendo que tem tanta coisa boa, né? E tem tanta demanda diferente que às vezes fica difícil a gente só ir por um caminho. O que eu acho que é importante é a gente saber o que está fazendo cientificamente falando. Eu não gosto muito de uma coisa, é intuitivo, é o feeling. Aí eu acho isso muito abstrato, aí a gente foge da ideia da ciência. Sim. Então, eu acho que o que a gente vai fazer, né? Precisa ter uma coerência científica, né? E, ao meu ver, para ter uma coerência científica, aí eu falo por mim, Sara, Tá. eu escolho um campo da ciência para me delimitar, para seguir, né? Só que, às vezes, quando a gente vai se aprofundando também nas abordagens, às vezes a gente vai vendo que parece que está todo mundo falando a mesma coisa com nomenclaturas diferentes e intervenções diferentes. Então, eu escolho a que faz mais sentido para mim. Então, às vezes, quando a gente vai para essa coisa do ecletismo, né, pelo menos para mim, isso pode ficar um pouco confuso para mim, Sara, até porque eu gosto de uma coisa mais, às vezes, metódica, né? Então, para mim, faz sentido dessa forma. Eu escolho um caminho e vou através dela. Isso quer dizer que se eu pensar lá na terapia cognitivo-comportamental e indo para a terapia do esquema, eu não uso a técnica das cadeiras, né? Uso, Sim. entende? Que a gente vai pensar aí na Gestalt, né? Em outras técnicas, uso. Então, a gente vai precisar pensar o que é que faz sentido para mim enquanto psicoterapeuta e dentro do campo científico. Entendo. Mas posso insistir um pouquinho? Pode. Vou insistir um pouquinho, porque veja bem. Primeiro, dizer assim, eu concordo com o que você diz e eu acrescentaria dizendo, nenhuma abordagem sozinha também É absoluta. é absoluta. Ela não Com consegue certeza. dar conta da complexidade das Isso, demandas que nos demandas. aparecem. Eu sinto isso na minha prática clínica, Uhum. né? Os limites, Sem dúvida. tem demandas que a minha abordagem não vai, assim, não consigo dar resposta Alcança. com o meu referencial. Eu vou ter que pensar Exato. aquele fenômeno a partir de outros referenciais, às vezes, inclusive, encaminhar esse cliente Para outros, sim. para outros Sem dúvida. terapeutas, porque eu não possuo ferramentas. Essa é uma questão que vai com isso tranquilamente. Agora, o ecletismo, o hibridismo, você não acha também que ele tem que ter limites? Porque você citou, por último aí, a possibilidade de trabalhar TCC e esquemas. Aí tá tudo certo, porque você está dentro do mesmo viés. viés, né? No mesmo campo, mas existem campos que são muito diferentes. Existem as abordagens dialogam, isso não temos nenhuma dúvida, mas existem também abordagens que são contraditórias. Uhum. Leem os mesmos fenômenos de maneira diferente, tem compreensões da pessoa que são isso. completamente diferentes, e aí tem coisas que eu acho que é difícil Uhum. de conjugar, né? Exato. Você, por exemplo, como pertence ao campo cognitivo, você conseguiria conjugar isso com que é extremamente diferente do campo cognitivo? Me ajude aí, você. Eu acho que tem noções, por exemplo, tem a noção do inconsciente no campo cognitivo, eu sei que tem, mas esse inconsciente não que é diferente. Isso. Né? Não é um inconsciente freudiano. Exato. Psicanalítico. Que aí não dá. Não dá. Veja, e não dá porque, para mim, enquanto terapeuta, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que o limite é esse. O que é que faz sentido para mim, enquanto psicoterapeuta, né? E enquanto não... E o que é que não faz? Porque o que não faz, o porquê eu vou trazer isso para minha prática. Eu sou muito mais a favor disso que você falou. Se eu estou atendendo um paciente, que eu estou vendo que o que eu tenho em termos de competência teórica, técnica, não está fluindo, tranquilamente eu vou dizer, eu já fiz isso, afinal, inúmeras vezes, né? De, poxa, eu não tô conseguindo te atender da melhor forma, então vamos buscar outro profissional dessa abordagem, dessa outra forma. Enfim, e aí a gente vai direcionar esse paciente para outro caminho. Isso. Mas eu concordo com esse ponto, né? Precisa ter um campo delimitado ali, científico, né? Precisa ter um viés teórico, claro, né? Porque não dá... Eu acho que pegar todas as fontes fica confuso. Bom, a gente tá num ponto errado do tripé, Isso. né?
Vamos voltar para a supervisão. Teoria, análise e supervisão. A gente está no ponto errado aqui. Isso. Vamos voltar para a supervisão. Seria tão legal que a gente tivesse aqui umas 3 horas, né? 1 hora para cada ponto. Mas vamos então falar da supervisão. Acho tão importante, Sara, a gente conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque o mercado, vamos pensar aqui em termos de mercado, o mercado da saúde mental está lotado de gente que não é só psicoterapeuta. A gente tem os psicoterapeutas que fizeram uma graduação em psicologia e são psicoterapeutas, mas tem um monte de terapeutas de outras orientações aí intelectuais que não são psicólogos, sabe disso? Né? Tem os nossos amigos coaches, que também estão disputando esse espaço. Então, esse cenário eu acho que torna essa conversa bem interessante, porque a gente vai estar falando aqui de qualidade dos serviços. Sim. Bora então falar do lugar da supervisão, na preparação no diferencial desse terapeuta, esse terapeuta que produz resultados positivos na vida dos seus clientes. Bora começar do básico. O que é supervisão? Sara, como é que você define esse termo? Certo, ótimo. A supervisão, ela é um processo pedagógico, né, que vai contribuir, né, nessa formação do novo profissional ou ajudar a desenvolver e aprimorar habilidades e competências do profissional que já está aí em andamento. Trabalhando. Mas a gente não pode esquecer que ele é um processo, a supervisão é um processo pedagógico, né? Ele faz parte, né, dessa questão do ensino mesmo, né? Então, e é um processo. Né? Então, acho que a gente vai pensar nisso. É um processo pedagógico onde eu vou ajudar aquele novo profissional a desenvolver novas habilidades e competências necessárias, ou o profissional que já está encaminhado a desenvolver novas ou aprimorar essas competências e habilidades. Se a gente for dar essa resumida e essa definida. Sim, assim, introdutoriamente. Isso. Né? Veja, tem essa relação. Obviamente tem que ser entre um profissional mais maduro. Maduro não... Mais experiente, no caso. Experiente, melhor dizendo, né? Maduro não em termos cronológicos. Mais experiente e um menos, né? Sim. Como é, a supervisão, ela tem um caráter formal. Como é que, por exemplo, eu estou começando agora na minha área, como é que eu faço para encontrar um supervisor, uma supervisora, Legal. bom terapeuta? Como é que eu faço na prática? Isso é importante. A gente vai, sim, pensar, se é um processo de ensino, a gente vai querer alguém que saiba mais que a gente. Claro. Né? Então, acho que a gente pode partir daí. Qual é o profissional que é referência para mim, né? E que ele tem uma expertise maior que a minha, né? E que eu posso buscar essa compreensão. O que a gente não pode ficar é só nisso, né? Além dessa expertise desse profissional, precisa também existir uma capacidade, uma habilidade, bem melhor dizendo, né? Uma habilidade de ensino. Porque eu posso ser uma ótima profissional, mas eu posso não saber ensinar bem. Eu não posso ter as estratégias pedagógicas, as ferramentas necessárias para ensinar. Então, precisa ter esses 2 pontos aí juntinhos, né? Eu preciso ter uma expertise, né? Uma bagagem teórica, prática, mas eu também preciso saber passar aquilo, né? Que aí esse é o grande X da questão, né? Hoje em supervisão, né? Até teoricamente, de fato, teoricamente falando. Como muitas vezes o modelo tradicional era só baseado nisto, só na expertise desse profissional supervisor, e aí acabava esquecendo, né, e que hoje esse modelo ainda se perpetua, acabava esquecendo esses outros pontos do profissional saber também ter essas estratégias, né, pedagógicas, de ter uma empatia, né, de ter uma postura de supervisor também diferenciada, não apenas numa posição de eu sei de tudo e eu vou te dizer o que você vai fazer e tchau. E aí esse é um modelo mais antigo, digamos assim, de supervisão, né? A gente hoje quer aprimorar cada vez mais esse modelo. Geralmente as pessoas podem encontrar bons supervisores nos cursos de formação, né? Dentro das abordagens, não é isso? Também. A gente pode encontrar, né? Hoje em dia, como está mais comum, né? Como está mais falado, a gente vai encontrar dentro das próprias instituições, né? De graduação, de pós, né? Eu, por exemplo, eu não estou em nenhuma dessas hoje, mas eu sou supervisora, né? Então, a gente vai
Um bom começo para encontrar talvez seja esse, né? Nos lugares de formação acadêmica, né? Não que eles Sim. estejam restritos ali, né? Mas talvez seja um bom caminho para quem está aí, talvez perdido. Sim. O que você está falando, em outros termos, é as graduações, Uhum, não é isso. Tem supervisores em áreas específicas, em teorias específicas, e também nos cursos de formação, nos cursos de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, eles se organizam com base nesse tripé. Sim, né? sem dúvida. Eles oferecem tanto a formação teórica, o acompanhamento clínico e também o trabalho de supervisão. Sara, no encontro de supervisão, porque, veja, a supervisão é uma coisa, a terapia do psicoterapeuta é outra. Uhum. Então, são espaços diferentes, não podem ser confundidos. Quais são as questões específicas que são tratadas, que podem ser trazidas para a supervisão? Certo. O que é abordado ali? A supervisão, né, a gente vai pensar... É muito comum quando, por exemplo, alguém vem me procurar para uma supervisão, né? E aí eu quero falar de um caso específico, certo? Eu até, geralmente, eu gosto até de mandar um áudio, porque fica mais explicado quando é isso, geralmente hoje, né? Por tudo por mensagem ali instantânea. E aí, o que é que a gente vai entender? A gente pode se encontrar para falar daquele caso específico? Podemos, né? Mas o mais legal da supervisão é a gente poder olhar para além desse caso e ver quais são as tuas competências e habilidades que precisam ser trabalhadas, porque não vai te ajudar só naquele caso. Sim. Vai te ajudar em vários casos. Vários outros. Né? Só que esse é um modelo muito tradicional, que está muito, né, arraigado aqui pra gente, de, poxa, eu quero ir lá falar de um caso específico e pronto. Então, e geralmente a gente só tem 1 hora também de supervisão, né? Então não dá pra gente ampliar muita coisa. E aí a gente fala da frequência da supervisão. Então, se a gente vai se encontrar toda semana, se a gente vai se encontrar quinzenal, uma vez no mês, para que a gente possa ampliar esse olhar. Mas dentro da supervisão, a gente sim vai trabalhar os casos específicos que aquele terapeuta está tendo dificuldade e vamos olhar para as questões do próprio terapeuta para daí a gente conseguir ajudá-lo a desenvolver, aprimorar, né? E ver o que é que precisa ser trabalhado para ajudar ele a ser um terapeuta mais eficaz ou mais, enfim, pode ser mais eficaz, né? Mas eu não corre esse risco, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, mas não corre esse risco de eu entrar nas questões psicoterapêuticas, não? Tá, e aí a gente vai prestar atenção, né? Se vai indo mais por esse viés, se eu chego para um determinado supervisão, não. Desculpe te interromper, me desculpe mesmo, mas eu queria dar um exemplo que eu acho que pode te ajudar no raciocínio que você estava desenvolvendo. Bom, você é supervisora, eu também sou. Eu lembro de uma supervisionanda que ela trouxe a seguinte demanda. Ela trouxe um atendimento com uma psicoterapeuta, né? Era uma mulher. Ela trouxe uma dificuldade de atendimento com um homem. Trouxe as questões específicas do paciente dela e no nosso diálogo a conversa foi evoluindo e aí ela chegou à conclusão de que havia uma dificuldade com essa coisa do gênero. Ela se sentia menos à vontade, vou usar um termo menos técnico, ela se sentia menos empoderada para lidar com homens do que com mulheres. Ou seja, de uma demanda específica, com um cliente específico, ela mesma concluiu que havia um problema que, na verdade, era maior. Tá? E aí, não teve jeito, nós acabamos tocando em questões que não eram necessariamente técnicas, eram questões que tinham a ver com os limites dela. Eu não trabalhei essas questões. Na verdade, eu apontei para a necessidade de ser trabalhado em outro espaço. Né? Justíssimo. É bem isso, né? E o exemplo que eu ia te dar era mais ou menos nesse sentido, de que se eu tô ali com o supervisionando e, por exemplo, ele traz as crenças dele de fracasso, esse paciente me ativa, né? Como a gente fala na TCC, ativa minhas questões meus esquemas de fracasso, minhas crenças de não vou dar conta, não sou bom o suficiente, né? A gente vai, sim, né, apontar isso e o quanto isso está interferindo nas intervenções que poderiam
deveriam ser feitas, né? Mas o quanto também... E claro, vai embasar ela, né? Esse supervisionando no que a gente pode ali dentro da supervisão, mas sim vai indicar, né? Ou sugerir, trabalha esse ponto aqui na tua psicoterapia, né? Então, tem essa diferença, porque a supervisão, ela é um processo pedagógico, Sim. né? E a supervisão não, e a psicoterapia não. Então, acho que é importante a gente encontrar, não que o supervisor não possa, como você fez, apontar, né? Sim. Mostrar, tipo, parece eu senti a que necessidade. tem uma questão aqui que é mais tua, né? Mais pessoal, das tuas crenças, do teu funcionamento, então precisa ser trabalhado em outro campo. Além da discussão de casos, isso aparece demais, né? Os psicoterapeutas que nos procuram para supervisão sempre trazem. Sim. Né? Na verdade, eu concordo com você, há uma compreensão de que supervisão é isso. E que você está dizendo que é mais, né? Isso. Você, no seu trabalho, por exemplo, além de acolher as dificuldades com os casos, a gente faz isso. Você tem espaço também para aprofundamento teórico na supervisão? Na supervisão, sim. Leitura de textos e tal. Como é que é isso? Quando, de fato, né, quando o supervisionando vem com essa compreensão, ou quando a partir dos encontros ali de casos, a gente consegue mostrar que a supervisão vai além dessa discussão de caso, a gente consegue ir para um aprofundamento mais teórico, a gente consegue ir para uma questão prática que é uma das maiores dificuldades, que é a conceitualização do caso, né? Que é, depois que eu conceituo esse caso, o que é que eu faço depois, né? Que também é um dos pontos que mais chega dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai ampliando, de fato, e aí se a gente volta, se é um processo pedagógico, quais as estratégias pedagógicas, né? Quais as estratégias de ensino eu vou usar para aquele supervisionando ali em questão. Se for uma supervisão em grupo, né? O que é que eu posso fazer, né? Dentro dessa supervisão para estar ensinando, né? Sim. Então, a gente vai também por esse caminho, por esse olhar. Joia. Eu acho que a gente está falando de uma coisa que pode ajudar muita gente, sabe? Porque tudo que a gente está dizendo é o seguinte: o psicoterapeuta tem direito a ser uma pessoa com limites também. Sim, com certeza. Por favor, né? Por favor, aceitem essa realidade, né? Não, e aí muita gente chega, né, Nós querendo... não somos super-heróis. Não, e querendo fazer tudo perfeito, né? Até como a gente falou, poxa, a ideia não é ter a formação, psicoterapia, supervisor para ser um profissional perfeito. Não é isso, né? A gente vai estar sempre se desenvolvendo porque a gente está ali cuidando de outra pessoa. Né? Mas é muito mais para a gente entender nossos limites. Inseguranças. E saber dizer, eu posso ir até aqui. A partir daqui eu não posso. E aí não tem problema nenhum a gente encaminhar um paciente, não tem problema nenhum a gente perceber que aquele não é um momento, né, que está dando para eu atender aquele caso, né? Então, é importante a gente ter essa ciência e essa aceitação, né? Do tipo, por favor, vamos perceber nossos limites e aceitá-los. Ao mesmo tempo que esses limites não precisam necessariamente ser bloqueios. Sim. Não precisa. Sara, eu tô lembrando, essa conversa está me fazendo lembrar o meu primeiro atendimento. Sim, me conta. Eu tive muito medo. Eu tive muito medo. E olha que eu já tinha uma bagagem boa na formação teórica, né? De muito estudo, já muitos anos de sala de aula, né? Mas como são lugares completamente diferentes, na verdade, você também é professora e terapeuta. Eu lembro do primeiro atendimento, quão medroso eu fiquei, né? Quão inseguro, mas fui. Sim. E aqui é importante também dizer nesse espaço como a supervisão foi importante, né? Decisiva. Então, você que está aí querendo começar, né? Vá. Exatamente. Né? Vá com o seu medo, vá com o medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vá com a insegurança, agora sabendo que realmente a supervisão ela é imprescindível nesse processo. Ou para mim, a minha experiência de supervisão foi coletiva. Eu comecei com à distância, né? Depois da pandemia, essas ferramentas todas se tornaram muito comuns. Tem perdas e ganhos. Eu vou focar aqui nos ganhos, que acho que é importante também dizer aqui. Você, na supervisão coletiva, você descobre que todo psicoterapeuta tem os seus... Tá no mesmo barco que o céu. Todos no mesmo barco. Você falou do seu primeiro atendimento. Tinha sessão de supervisão que eu nem falava nada de tanta gente falando, me ajuda.
que eu faço, né? Exato. Você falou do seu primeiro atendimento, né? Que você tava com medo. Eu lembro claramente do pensamento que surgia na minha cabeça, né? Quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento, que era muito... Ferrou. Tipo, ferrou, eu quero ver aqui os meus anos de formação. Bora ver agora. Quero ver o que é que eu vou fazer aqui nessa situação. Eu lembro claramente, fazia ferrou muito. Já que eu me meti. Né? Exatamente, né? Então, assim, é muito comum. E aí, o ganho da supervisão em grupo, né? É a gente ver, né, que na verdade, a gente vê que tá todo mundo muito ali com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos que eu. Então, a gente não se sente só, porque muitas vezes essas crenças de não tô sendo um bom terapeuta, né, de não dou conta mesmo, isso vai fazendo com que o profissional ele vá cada vez se sentindo menos capaz e, obviamente, vai interferir no atendimento ali que ele tá fazendo. Sim. Então, quanto mais eu me sinto capaz, melhor provavelmente vai ser meu atendimento, né? Sim. Então, a supervisão em grupo, até hoje eu faço supervisão, né? E a gente tem semanalmente uma supervisão em grupo, né? Tanto eu, enfim, com uma psicóloga Neiva, ela é do Rio Grande do Sul, então a gente se encontra, é online, né? E aí tem pessoas de vários lugares, e aí, nossa, é maravilhoso a gente ter supervisão. É importante dizer às pessoas mais jovens que existe essa modalidade, né? Sim, sem dúvida. Tem essa supervisão 1 a 1. Uhum. Eu faço essa supervisão 1 a 1. E tem também esses... Em grupo. Em grupo. Isso. E aí a gente hoje vai tanto para presencial como online. Eu né? faço Então, online. Exato, eu também. Nossa, até hoje, né, a minha terapia mesmo sendo aqui em Maceió, eu faço online. Para mim é muito mais prático, né? Sim. Mas aí vai, claro, do gosto de cada um, né? Mas o que é importante a gente saber é que a supervisão, ela vai para além desse discussão de um caso, Sim. né? Ela vai para além disso, justamente para me ajudar, poxa, em todas, quais são os pontinhos que eu preciso ainda olhar, né? Teoricamente falando, né, de intervenção, de técnicas, de competência, de postura, né, de questões éticas, Isso. né? Enfim, a gente vai passar por esses outros campos também. Você já adiantou um ponto que eu ia trazer agora. Na sua experiência, você tem, como supervisora, não como supervisionanda, como supervisora, você tem trabalhado com questões éticas? As questões éticas são... E importantíssimas. Nossa, né? a supervisão, ela precisa passar pelo campo, né, teórico, né? Ela precisa passar por um campo também de, como é que eu posso fazer, reflexivo, da gente ensinar aquele... supervisionando ali a desenvolver também um raciocínio clínico, né, de perceber suas questões, mas ele também vai passar por um campo ético, né? Então, todo o tempo, a nossa postura enquanto supervisor, né, o cuidado. Então, por exemplo, quando a gente está numa supervisão em grupo, quando eu vou fazer uma supervisão em grupo, online, eu sempre questiono, poxa, você está sozinho no ambiente, você está com fone de ouvido, que são coisas pequenas, Sim. né? Mas que são questões éticas, né? Cuidado com o documento, principalmente quando a gente está na graduação, né? Enquanto supervisor, enquanto de graduação. Então, a nossa postura também, enquanto supervisor, vai estar ensinando para o supervisionando as questões éticas. Então, a gente precisa ser esse modelo, né? Verdade. E fora as outras questões que vão surgir aí, das mais inesperadas, que a gente vai precisar olhar por esse viés ético. Sim, eu vou só insistir um pouquinho nas questões éticas, por quê? Porque geralmente na graduação, essa disciplina, estou falando aqui com um público tão variado, eu não sei se é assim no Brasil todo, eu arrisco dizer que sim, eu suponho que seja muito parecido em diferentes lugares. A disciplina de ética é uma disciplina do começo do curso. Geralmente ela está no primeiro período. E fica, às vezes, muito... exato. Os alunos não vão alcançar a dimensão. Não vão. Fica só numa discussão, muitas vezes, ali da nossa cartilha, né? Mas não alcança, porque são situações, muitas vezes, que vão chegar até nós que a gente nunca imaginou. Sim. Nunca. Sim. E aí tem um certo e o errado, ou não encontra nada em nenhum livro. Para onde a gente vai? Por uma questão ética. Que decisão tomar? Que decisão tomar? Não é incomum, pelo menos assim, na minha prática, eu até diminuiu mais nos últimos anos, mas eu já tive que lidar com situações bem complexas. Demais. Que exigem tomada de posição, situações, por exemplo, que envolvem risco de
de morte. Sim, de violência, de Violência. morte. E, nossa, tem diversas. Importante isso, né, Sara? Sim. A psicoterapia não é uma conversinha. Exatamente. Né? Isso. E aí, justamente que a gente vai pensar, se não é uma conversinha, a gente volta para aquela questão científica que a gente estava falando, né? E volta para essa importância da supervisão, né? E Sim. dessa bagagem teórica que a gente precisa, né? Porque senão fica tudo muito nesse campo, né? De uma conversa de comadre, né? Sim. E não é isso. É uma responsabilidade muito grande, né? E aí, muitas vezes as pessoas estão passando por situações de risco, né? E a única pessoa que sabe é a gente, enquanto profissional, né? E aí, sim, a gente vai precisar e voltar lá para as nossas questões éticas, né? Muita coisa não se acha em livros, né? Eu lembro que já mais de uma vez eu recorri ao nosso conselho de ligar, de pedir orientação, ó, tá acontecendo isso, não sei o que eu faço, né? Qual o melhor caminho eticamente falando. Então, a gente vai precisar olhar por esse caminho. É verdade. O nosso código de ética, não só o nosso, de todas as profissões, eles geralmente são muito genéricos. O nosso, por exemplo, é de 2005. Realmente. 2005, ou seja, já passou da hora. Eu não sei porque que o Conselho Federal ainda não fez, né? Uma revisão, porque a gente tem um monte de questões atuais que não estão nem citadas assim, no código, principalmente a participação de psicólogos e psicólogas em redes sociais, atendimento online. A gente tem algumas resoluções, né? Que cobrem, regulamentam o atendimento remoto, por exemplo. Mas eu estou lembrando aqui de questões, eu citei a questão do risco iminente de morte, né? No Código de Ética isso aparece, mas aparece de uma maneira muito genérica. Quando você tem contato com a situação, você de fato fica confuso, sem saber o que fazer. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Algumas dessas questões eu vivi e eu resolvi na supervisão. Sim. Sabe? Vou dar o exemplo de ter contato com um cliente menor de idade, com a devida atendendo ele, né? Com a devida autorização da família, e esse cliente simplesmente segredar ali no consultório que possuía um determinado tipo de instrumento com o qual ele tinha vontade de tirar a própria vida. E aí o que é que você faz? Porque existe uma coisa chamada sigilo das pessoas e anonimato das informações. Né? Eu lembro que eu estava no início do meu trabalho como psicoterapeuta e eu não tenho problema nenhum de dizer aqui que eu fiquei, naquele momento, sem saber o que fazer. E a supervisão com uma grande colega nossa de outra abordagem me ajudou muito a lidar com essa situação. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas eu fui bem sucedido assim, no manejo com essa situação. Isso. Então, nós estamos falando de situações graves mesmo. Total. Que podem cair na nossa mão. E que caem, viu? E que caem. Eventualmente caem. Vai cair. E aí, o que é que a gente vai pensar, né? Que quando a gente fala dessa qualidade da supervisão, né? A gente tá falando de uma terceira pessoa que tá recebendo esse produto final. Isso, né? Verdade. Digamos assim, um produto final, sim, né? Sim. Então, se a supervisão, né? Ela não tem não passa pela ética, pela teoria, pela questão da empatia, enfim, por N questões, como a gente tá falando, quem recebe esse atendimento, né? Essa supervisão, ela vai ser danosa, ela vai ser ruim. Então, imagina nesse caso que você cita, né? Sim. Um supervisor, enfim, que te orientasse de outra forma e acabasse, né, trazendo mais prejuízos para a vida dessa pessoa que já estava, né, nesse sofrimento todo, a ponto, né, de querer tirar a vida. Sim. Então, a gente vai pensar nisso. Olha que responsabilidade, né? A gente se colocar nessa posição de supervisor, porque a gente está ouvindo a demanda do outro a partir de um terceiro, né? E esse supervisionando, né? Tá ali no meio e vai trazer de volta o que o supervisor tá colocando
para aquele paciente. Sim. Então, acaba sendo uma espécie de mediador, não sei se a gente poderia usar essa palavra, né? Mas é tenso também, uma posição difícil, né? De realmente... E por isso que é importante a gente ter uma expertise, por isso que é importante a gente ter outras ferramentas, além de ser apenas um profissional clínico, né? Um psicólogo clínico, quando a gente assume essa posição de supervisor, né? Porque a gente não vai esquecer, não pode esquecer que tem uma terceira pessoa que vai receber tudo aquilo que você está falando. Isso mesmo. Né? Acho que a gente pode resumir assim, quando o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta se submetem, não é a melhor expressão, mas vai essa aqui, a fazer um trabalho de supervisão, ele está... com isso, declarando um enorme respeito pelas pessoas. Sim, né? Total. Enorme respeito pelas pessoas. Ele está dizendo, eu não vou fazer qualquer trabalho. Exatamente. As pessoas merecem. Isso, o melhor, né? O melhor. E é o melhor que eu posso dar enquanto profissional. Só que se uma pessoa chega pra mim e eu vejo, não tá fluindo, né? Não tá... Tem alguma... Ou então, eu até dei esse exemplo esses dias, eu tô atendendo um paciente ali e que eu percebo que começa a me gerar determinadas emoções e eu paro e presto atenção. O que é que essas emoções querem me dizer? O que é que tá acontecendo? Peraí, eu preciso buscar uma supervisão. Isso. Né? E aí eu tô fazendo o melhor para aquele paciente, cliente que tá ali comigo, né? E buscando esse reforço, né? Para dar esse suporte de volta para esse paciente. Sara, para a gente terminar, dá para fazer psicoterapia, dá para ser psicoterapeuta sem supervisão? Não. Mas em tudo que a gente falou. De forma alguma, né? Quem não tá fazendo, o que é que tem que fazer? Precisa, né? E aí é óbvio que a gente vai pensar muito na frequência. Teve momentos que eu precisava de supervisão semanalmente. Hoje eu faço semanalmente porque eu participo de um grupo. Então é muito importante para mim esse grupo, né? Mas às vezes eu preciso de uma supervisão individual, porque eu preciso trabalhar só aquele caso. Então a gente vai vendo de acordo com a nossa necessidade também, né? Então tem horas que a gente precisa mensal, semanal, quinzenal. Isso é bem flexível, né? Bem flexível, campo da supervisão. De acordo com a minha necessidade, de acordo com as demandas que eu tô recebendo. Mas dá para ficar sem supervisão? Não dá. Como também não dá para ficar sem a sua... Sem a terapia. Eu acho que vai no mesmo ritmo, né? Digamos assim, na mesma pegada, no mesmo ritmo. Eu faço meu processo psicoterapêutico, horas eu já teve uma pausa, horas eu volto, né? Peço um socorro, horas fica quinzenal, mas eu já passei por esse processo mais longo, né? Então vai muito também da gente ter essa percepção e essa aceitação, né? De que nós somos pessoas, né? E que nós precisamos desses suportes para ser um bom profissional. Você está supervisionando psicoterapeutas individualmente, grupos? Hoje, individualmente. Em determinadas épocas, a gente abre um grupo no Psicologia Expressa, né? E abre esses grupos de supervisão. Psicologia Expressa é a minha clínica, né? A minha empresa, onde a gente tem também, né? Pronto, tudo certo. Né? Sou eu e a Érica, né? Nós somos sócias já há um bom tempo e temos a nossa empresa do Psicologia Expressa, né? Que surgiu com a ideia, né? Na verdade, de encontros. Antes da pandemia, a gente fazia encontros com a ideia de ampliar a psicologia para outras pessoas. Então, a gente trazia temas muito... como é que eu posso dizer? Para um público geral. E a ideia era um trocadilho expressa por causa do café, né? E aí, só que isso foi tomando uma ideia, né, mais concreta. E hoje a gente tem o nosso espaço, né? Nossa clínica. Tem um espaço físico. Temos um espaço físico que fica aqui, né, em Maceió, no Empresarial Le Monde, né? E temos também alguns cursos online, né? Que a gente oferece de terapia do esquema, capacitação em TCC, de conceitualização cognitiva, né? Tudo isso a gente tem também. E de épocas em épocas a gente abre um grupo de supervisão, né? Esse ano que se passou, a gente deu uma parada por causa do mestrado, tanto eu como ela estamos fazendo, então a gente deu uma pausa. O mesmo mestrado, né? Ficamos aí companheira de viagem, né? Isso. Muito bom. E aí, ficamos aí também nesse papel, né? Mas aí a Psicologia Expressa está também dentro dessa parte. Maravilha. Eu imagino que isso tudo deve estar nas redes sociais. Tudo nas redes sociais. Você usa muito as redes sociais? Não uso muito as redes sociais. Sério? Sério. Não é um lugar onde as pessoas te encontram muito? Vão me encontrar, mas não vão me encontrar como diariamente ou semanalmente. Vão me encontrar de vez em quando.
Né, eu tenho minhas dificuldades, né? Eu não tenho muita paciência, enfim, de ficar ali no celular, Eu mas... acho curioso, eu tenho conversado com muita gente aqui. Olha, eu vou dizer que, eu não sei se é meio a meio, eu arriscaria dizer que até um pouco mais. A maioria dos meus colegas que eu entrevisto aqui não dão muita trela não para rede social. E eu digo isso porque hoje tem, Sara, tu sabe disso, hoje tem um apelo né, marqueteiro, Total. Marketing digital, captação de clientes. E quando chega aqui, os meus colegas, que nem você, assim, eu tô lá, mas não... Isso, e a gente vê que passa, né? A gente não vai dizer que é importante, né? Hoje em dia, nossa, um cartão de visita, um marketing e tudo mais, mas... também a ideia, né, do boca a boca, o marketing antigo funciona também, né? Sim, o offline, isso, né? o offline Sim, funciona. Então, eu tô lá, vocês vão encontrar a página da Psicologia Expressa no Instagram, a gente tem um site, vão encontrar o meu próprio, tem pc.sarakarenina. Deixa essas redes, deixa o teu pessoal e o da clínica. E da clínica. O da clínica é Psicologia Expressa, né? @lá Psicologia Expressa. Normalzinho, normal, né? E o nosso site é psicologiaexpressa.com.br. Tem um site. Isso. E tem o meu, né? Que é psi.sara, com H no final, Karenina. Esse Karenina é com K. Com K. Sara Karenina é um personagem... Anne Karenina, né? Anne. De Dostoiévski. Exatamente esse. De qual dos romances, tu lembra? Eu acho que tem esse mesmo Anne... É o título do romance. É o título do romance. Karenina, se eu não me engano. Eu acho que é Karenine, um negócio assim. Karenine, alguma coisa assim. Menina, que Vem chique, daí, hein? viu, meu nome? Papai e mamãe... Exatamente, foram buscar lá. Mas são leitores de Dostoiévski? Olha, eu não sei não, viu? Deveriam ser, né? Pra colocar aí. Coisa pra você perguntar hoje. É verdade. Quando você os encontrar. Sem dúvida. Sara, gostei muito da nossa conversa. Muito bom revê-la, né? Trabalhamos junto um período de um ano. Isso, um ano, mais ou menos, um ano, um pouquinho. E bom revê-la. Igualmente, né? Saber que você tá bem, tá cada vez mais empolgada aí com as coisas da psicologia. Sara tá na plataforma Ser Psicólogo, né? Sim. Como já falamos. Exato, né? Para mim foi um prazer, né? É sempre um prazer falar de psicologia, de TCC, de supervisão. E um prazer estar aqui com você, te rever também. Tá bom. Espero que tenha ficado aí a mensagem importante, né? Pra gente olhar para esses ângulos do terapeuta, né? Para cada vez mais ir se aprimorando e cuidando. Com certeza, Sara. Eu vou terminar assim, ó, puxando a brasa para a nossa categoria. Não tem jeito, a gente tem que levar mesmo tudo isso muito a sério, porque, como eu disse, duas coisas. A gente tem, primeiro, um sofrimento psíquico se elevando cada vez mais na população e que se transforma em mercado, e um mercado disputado por um monte de gente, psicólogos e não psicólogos, né? Como eu disse, terapeutas, todo tipo de terapia de florais, terapia disso, terapia daquilo. A turma do coach também, né? Tentando abocanhar uma fatia boa desse mercado. E essas razões todas fazem com que nos apliquemos para ser psicoterapeutas, Sim. Maravilhosos e maravilhosos. Sem dúvida. Como diz o Léo lá, bombásticos. Né? Isso. Querida, obrigado, viu? Parabéns. Prazer, obrigado. Obrigado pelo tempo dedicado aqui no CPSI e parabéns pelo seu trabalho. Tudo certo, que bom. Obrigada, fico feliz. Maravilha. Gente, que papo maravilhoso, que conversa fluida, gostosa, um bom papo mesmo aqui. Eu espero que você tenha ficado tão empolgado quanto eu. Informações utilíssimas. Pega o link dessa conversa, distribui aí no grupo da faculdade, manda para o seu amigo psicólogo, para o psicoterapeuta que ele atende, né, Sara? Manda para ele também, com certeza ele vai se beneficiar dessa conversa. Você chegou até aqui, não fez a inscrição, não conhecia, chegou aqui pela primeira vez no YouTube, aproveita, faz a inscrição, marca o sininho para receber as notificações, tá bom? E se cuidem, todas e todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio.